Abram a vossa Bíblia em Efésios, capítulo 1. Graças te dou, Senhor, e lembro agora na minha oração o nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória. E graças te dou, Senhor, porque já nos tens dado conhecimento, também nos tens dado o Espírito de sabedoria e revelação que habita em cada um de nós. Obrigado, Senhor, também, porque tens iluminado os olhos do nosso entendimento. E assim nós podemos compreender qual é a esperança da nossa vocação. Também podemos entender qual é as riquezas que vêm da glória, que vêm de Ti e que pertencem aos santos, como herança. Graças te damos, Senhor, porque sob excelente grandeza do Teu poder, também já opera em nós, nós que acreditamos na Tua Palavra e nós que agimos segundo a Tua Palavra. E graças te damos que essa grandeza, esse poder está a operar na nossa vida em todos os dias. E, Senhor, graças te damos por nos teres salvo, nos teres perdoado e nos teres feito teus filhos, em o nome de Jesus Cristo. Amém. A mensagem de hoje tem o título Sal da Terra. Cristãos com sal, cristãos sem sal. O sal é uma substância que é resultante da substituição total ou parcial do hidrogênio por um ácido, por átomos metálicos e radicais. Isto é a explicação do sal. Então abram a vossa Bíblia em Mateus capítulo 5. Creio que todas as famílias, principalmente aqueles que têm a responsabilidade de fazer as refeições para alimentar a sua família, creio que esta substância existe lá nos seus lares. O sal. E quase que ele é imprescindível na casa de cada pessoa. Pode haver uma ou outra que não utilize mesmo sal, mas o sal está quase em todas as casas de família. E quer dizer que é um ingrediente indispensável na casa, no lar. E quando ele acaba, logo se trata de ir arranjar mais, porque não pode a família estar sem sal. Comparando isto com a vida espiritual, Mateus capítulo 5, versículo 13: Vós sois o sal da terra. Consideramos que esta palavra é um dos sermões de Jesus Cristo e que nos está a transmitir uma mensagem. Vós, igreja, nós hoje, somos o sal da terra. Somos imprescindíveis nesta terra. Há dias ouvi o presidente da América, Barack Obama, dizer o seguinte. Ele estava a dizer numa televisão, para um órgão de comunicação, e milhões de pessoas estavam a ouvir a mensagem, porque ele é o presidente da América, um dos maiores responsáveis pela paz no mundo. E ele estava a dizer que um certo grupo que se utiliza de uma religião para, em nome dessa religião, fazer as maiores atrocidades à humanidade. E as últimas notícias que nós temos conhecimento é que esse grupo matou 21 cristãos na praia, e o sangue desses cristãos que foram decolados na praia foi derramado pelas águas. E a filmagem que foi mostrada na televisão, via-se que as águas estavam com muito sangue. E em nome de uma religião se fazem as maiores atrocidades.
O plano de Deus não é matar, não é destruir, não é roubar. Esse não é o plano de Deus, nem é o objeto de Deus, nem é o objetivo de Deus. O plano de Deus é salvar toda a humanidade, visto que todos estavam perdidos e separados da glória de Deus. Jesus não veio para condenar, Jesus veio para libertar. O enviado de Deus, Jesus Cristo, veio para salvar a humanidade. E esse enviado de Jesus Cristo disse que ele viria ao mundo para dar vida e vida com abundância. Não é o plano de Deus matar as pessoas, não é o plano de Deus destruir alguém. O plano de Deus é dar vida e vida com abundância. E quando alguém, em nome de uma religião, age de tal forma a tirar a vida ao outro ser humano, essa não é a vontade de Deus e essas pessoas não podem nunca intitular-se como filhas de Deus. Ora, nós somos o sal da terra para fazer a diferença e a mudança neste mundo. Embora exista este tipo de pessoas, este tipo de grupos, eles são dirigidos por Satanás, todo o seu instinto é malicioso, toda a maldade está alojada no seu coração, e só pode vir de Satanás estes desejos descontrolados de fazer mal, de frieza absoluta. E nós, como cristãos, apesar de alguns sofrerem, e assim se cumpre a palavra de Deus, muitos serão mortos, atormentados, torturados por amor a Jesus Cristo, que muitos perderiam a vida. Nós damos graças a Deus pela grande misericórdia, porque nos tem livre dessas consequências. Mas alguns estão a perder a vida por causa de nós. E nós que somos o sal da terra, nós temos que fazer a mudança. Estes pequenos grupos, ou este tipo de grupos, que existe por toda a parte, com vários títulos, vários nomes, não são suficientes para fazer calar o povo de Deus. Amém, irmãos? Nós ouvimos há dias uma entrevista em que o Papa, um representante de Deus aqui na Terra, que tinha para cima de 100 milhões de pessoas a ouvi-lo falar. Nunca, em tempo algum, alguém teve tanta assistência quando ele foi às Filipinas. 100 milhões de pessoas. 100 milhões de pessoas é muita gente. E a mensagem que ele transmitia à humanidade era de paz, de perdão, de amor para com os pobres, de cuidado. Ainda ontem ele estava esta semana tive uma reunião com a presidente da Alemanha e o essencial na conversa foi os pobres, a paz, alimentar os pobres. Este homem está a transmitir a mensagem que a humanidade precisa. 100 milhões de pessoas são mais do que meia dúzia de radicais, maliciosos, que pensam que conquistam o mundo. Mas não. Jesus será o Senhor. Nós somos o sal da terra para mudar e fazer a mudança neste mundo. Não há que temer o mundo. Maior é Deus estar conosco. Não há que temer este tipo de pessoas. Maior é Deus estar conosco do que o diabo que anda no mundo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A morte e a vida está no poder da nossa língua. Aquele que ama, comerá do seu fruto. Amados irmãos em Cristo, nós temos que nos assumir como cristãos sem medo, sem temor. Porque Jesus Cristo virá e Ele nos levantará. E Ele nos guardará. Ele nos protegerá. Isto não é simples, não é nada mais, nada menos que o diabo usando o poder que ele tem para amedrontar os cristãos, para meter medo aos cristãos, para que os cristãos desistam de acreditar em Jesus Cristo, para que Deus seja o maior derrotado. Deus não vai ser o maior derrotado, Deus é o maior. Deus é tudo poderoso. Ainda que os homens se levantem contra Deus,
Deus é misericordioso, Deus é amor e Deus está pronto a ajudar toda a humanidade. Deus é bom. No momento, Deus podia fazer desaparecer este tipo de pessoas quando estão para cometer todas as atrocidades. Mas eles vão pagar com o seu próprio sangue. Não é hora do julgamento de Deus. É hora da misericórdia. Estamos no tempo da graça. É hora da bondade de Deus. E por isso Deus nos chamou para nós sermos este sal, para sermos a mudança neste mundo. E o sal pode ter características boas, como também pode ser prejudicial. Há irmãos que estão ligados à área da saúde, sabem que se nós ingerirmos muito sal, consumirmos muito sal, que ele é prejudicial à nossa saúde. Mas se for em medida certa, ele é necessário, faz falta ao nosso organismo. Então nós temos que usar a regra do bom senso, em que nós devemos saber lidar com o mundo, viver no mundo, e saber qual é o momento certo de nós sermos usados por Deus para falar de Jesus Cristo, anunciar as boas novas, mostrar que somos cristãos e servos de Deus sem temer. Mas também haverá a regra do bom senso em que nós devemos ficar calados, porque não é momento de falar de Deus. Deus é demasiadamente santo, bom, misericordioso, bondoso, para que o seu nome seja falado em qualquer lugar. Ele deve ser falado quando nós temos consciência que é o momento certo para falar. Agora, o cristão é o sal da terra. Ele não pode ficar calado. Não pode. Há de haver um momento em que nós falamos, mas não pode andar calado. Porque ele tem medo, ou porque algo vai ser de mim, ou porque o meu patrão me vai despedir. Não. Quando um cristão se assume como cristão, ele tem uma vida digna de cristão. Ele faz a vida de um cristão. Ele é uma pessoa justa, temente a Deus. Ele é submisso às autoridades. Ele é sincero. Ele é verdadeiro. Ele tem as características de um cristão. E nenhum empresário não quer ter na sua empresa uma pessoa com estas características. Todos os empresários querem pessoas honestas, trabalhadoras, verdadeiras, sinceras, justas. Por isso, quando nós nos assumimos como cristãos, nós vamos ter emprego garantido. Não é o que o mundo diz, não é o que o diabo diz. Se és cristão, não vais ter emprego. É o contrário, é o oposto. Quando um cristão se assume e ele tem uma vida digna, é uma pessoa de caráter, é uma pessoa de justiça, é uma pessoa de bondade, é uma pessoa humilde, ele tem o seu emprego garantido. Eu sou prova evidente disso. Por isso, amados, nós vamos ter que mudar, fazer mudança neste mundo, para que o diabo, ele não conquiste terreno. O diabo está condenado para todo sempre. E nós, o povo de Deus, os servos do Senhor, estamos num processo em que nós vamos estar com Deus para todo sempre. E até lá, Deus vai ser o nosso ajudador. Amém? Deus vai estar do nosso lado. Poderão surgir dificuldades, situações embaraçosas na nossa vida, numa área ou noutra. Ainda nesses momentos, Deus está conosco. Nunca deixe Deus do seu lado. De lado. Deus estará lá para o ajudar, para o guiar, para o abençoar. Lucas capítulo 14. Versículo 32, 33 e 34. De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se o sal degenerar, para que presta? Com que se adubará? Qual é a utilidade dele? Nem presta para a terra, nem para o monturo. Nem sequer para o monturo presta. Lançam-no fora
E quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Bem, Jesus está aqui a dar um exemplo em que Ele está-nos a transmitir uma mensagem que nós temos que deixar tudo aquilo que temos. Isto é, os princípios errados que nós ganhamos, os vícios errados que nós ganhamos do passado, na nossa vida cotidiana passada sem Deus, esses princípios errados nós vamos ter que os abandonar. Porque os princípios bons Deus deseja que os conservemos. Amém? A bondade, a fidelidade, a honestidade, o caráter, de verdade. Todas essas coisas, elas existem em nós. Mas também, além dessas coisas boas, podem existir, ou podiam existir em nós, antes de conhecermos Jesus Cristo e a sua doutrina, coisas más. Mentira, desonestidade, fingimento, hipocrisia, mexericos, maledicência, etc. Então agora, Jesus está a dar um discurso a dizer, olha, as coisas que tu tens, que não são boas, abandona-as, deixa-as para trás. Deixa-as. Bem, alguém poderá dizer, pastor, mas a Bíblia não se refere só a isso, porque a Bíblia diz tudo quanto tens. Será que Deus quer que você fique em casa? Então deixa a sua casa e vá viver para a rua. Dignifica Deus? Então não se refere à casa. Será que Deus quer que você seja pobre, que não tenha alimentos, não tenha o meio de subsistência? Então, dê o seu dinheiro aos pobres e viva na rua. Isto é para aquelas pessoas que são pregadores, que gostam de pregar, mas não gostam de praticar a palavra de Deus. Então eles falam do púlpito. Você tem que dar a sua casa, você tem que dar a sua televisão, você tem que dar os seus sapatos. Eu já ouvi esse discurso há anos atrás. E também fiz isso, também dei os meus sapatos, a minha televisão, dei tudo isso. E quando não tinha nada, fiquei à porta. Deus não é um Deus nos tirar, Deus é um Deus nos abençoar e nos dar. Amém, irmãos? Deus quer que você tenha todas as suas necessidades supridas. Deus quer que você tenha dinheiro. Deus quer que você tenha saúde. Deus quer que você tenha a sua casa, o seu carro, os seus bens, a sua família unida, a sua família com emprego. Deus não quer pessoas tristes. Deus não quer pessoas dependentes da caridade. Mas Deus quer que nós tiremos de nós os vícios que não são de providência divina, não vêm dele, não são princípios dele. Por isso não pode existir um cristão que é comparado ao sal para temperar esta terra, estas características maliciosas, da mentira, do ódio, da vingança, da maldade, da hipocrisia. E isso não pode existir em nós. Não pode, porque nós somos cristãos, estamos cá para temperar. E se houver isso em nós, para que é que nós servimos? Não prestamos para nada? Tudo o que sai daquela boca, às vezes ouvimos essas expressões, tudo o que sai daquela boca é só asneira. Ora, uma pessoa que fala assim, que utilidade tem ela? Que benefícios tem ela? E o que é que ela pode ajudar alguém? Então, Jesus está a dizer, olha, tira lá de ti, se houver alguma coisa, tira lá esses princípios errados do passado, renuncie a essas coisas que não têm interesse e não sejas um cristão degenerado. Eu estou a pensar o seguinte, que há cristãos que eu conheci e conheço, que eles gostam de ir à igreja, mas eles gostam de ir à igreja só pelo aparato, só pelo ambiente, só pelo número de pessoas, só porque alguém está lá em cima e faz um movimento diferente.
Ou só porque tem lá 2 ou 3 pessoas a fazer barulho com os instrumentos musicais, que nem está lá a unção de Deus. Mas pronto, as pessoas gostam disto. Mas Deus não nos chamou para isto. Deus chamou-nos para o servirmos de todo o nosso coração. Se tu me servires com todas as tuas forças, então eu abençoar-te-ei por onde quer que andares, com todas as tuas forças. É preciso nós querermos servir a Deus. É preciso nós sermos determinados. É preciso sermos nós a mandar e não alguém a mandar em nós. Eu sou um cristão. Eu quero servir a Deus. Eu amo Deus. Eu reconheço que Deus é bom para mim, para a minha vida, para a minha saúde, para a minha família, para os meus irmãos, para os meus netos, para os meus filhos. Por isso eu amo a Deus. Eu não estou a referir concretamente a nenhum irmão da igreja aqui, porque isto não é uma igreja para dar só crestada. Às vezes nós falamos uma outra coisa, precisamos de ouvir certas coisas mais rijas, mas hoje não é para estar a falar sobre isso. Eu estou a dizer que nós somos o sal da terra, temos que mudar. Temos que mudar, temos que ser diferentes, temos que mudar o mundo que nos rodeia. Enquanto o mundo nos quer enganar, nós temos a sabedoria de Deus, o Espírito Santo de Deus, que nos revela se nos estão a enganar ou não. E nós não nos vamos deixar enganar. Amém, irmãos? O que mais nós temos é pessoas ao nosso redor que nos amam tanto, mas não nos apertam com o coração. Eles amam-nos, mas não nos apertam com o coração. Os braços deles estão sempre largos. Eu amo-te tanto, mas tenho os braços largos. Nós não sentimos que esse amor seja real, seja genuíno. Mas nós, que somos cristãos e que Deus nos está a transmitir uma mensagem que somos o sal da terra, nós vamos mudar este mundo, vamos ser diferentes, vamos continuar a ser diferentes. Não mudamos a nossa postura. Nós somos pessoas sinceras, devemos ser sinceras até morrer. Somos honestas, devemos ser honestas até morrer. Somos verdadeiras, devemos ser verdadeiras até morrer. E então nós vamos herdar a vida eterna. Amém? Mesmo para isso, nós tenhamos que passar uma ou outra adversidade. É normal. Jesus nunca se negou a si mesmo. Nunca. Jesus serve de exemplo para toda a congregação, para todos os cristãos. Porquê? Porque ele nunca se negou a si mesmo. Nem na sua boca se achou algum engano. Ele nunca se defendeu com mentira. Alguém lhe disse, tu és o rei dos judeus? E Jesus disse, simplesmente, tu o dizes. Tu o estás a dizer. Se tu o dizes, é porque eu sou o rei dos judeus. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele reinará eternamente e nós somos o povo do Senhor e nós vamos reinar com Ele para todo sempre. Mas até lá, nós vamos ter que mudar o nosso estilo de vida. A verdade, honestidade, sinceridade, o caráter de um cristão tem que habitar em nós todos os dias para temperarmos este mundo que está doente, enfermo. Jó capítulo 6, Jó 6, é antes do livro de Salmos, mais ou menos no meio da Bíblia. Versículo 6. Ou comer-se-á sem sal o que é insípido? Ou haverá gosto na clara do ovo? Jó está a dizer que uma pessoa que não se assume, que gosto tem essa pessoa? Nós às vezes dizemos, parece um pãozinho sem sal. Por quê? Porque parece que o pão sem sal não tem aquele sabor. Nós sabemos que há pão sem fermento, mas não há pão sem sal. Fermento contamina, mas o sal tempera. E nós temos que deixar o fermento, como os fariseus foram aconselhados a deixar por Jesus Cristo. Põe o fermento fora. Ele altera a tua vida, ele altera os princípios que tu foste ensinado. Põe isto fora. Tira o fermento. Podes comer pão sem fermento. Mesmo que não cresça, é pão. Mas sem sal, não faças isso. Tu precisas do sal. Tu vais temperar.
Tu vais fazer a mudança neste mundo, na tua casa, na tua família, no trabalho onde habitas, onde tu vives, onde tu estás a maior parte do tempo. Tu precisas representar Deus com dignidade. E já está aqui a dizer, se vais comer alguma coisa sem sal, que sabor é que tem? O que é que interessa isso? Nem tem gosto, nem dá prazer. Eu quero dizer que nós, a Igreja do Senhor, nós não temos que temer nada. Nada. Se um dia nós tivermos que partir para a eternidade, também não vamos ficar cá eternamente. Se chegar o nosso dia, nós não podemos dizer que não. Porque nós não temos domínio sobre nós. Mas eu quero dizer o seguinte, que todas as pessoas que estão aqui, nenhum de vocês que se quer ir embora. Uns porque têm uma dor no pé, nós perguntamos, então e essa dor do pé? Você quer ir embora? Não, não. Eu prefiro ficar com a dor, mas embora é que eu não quero ir. Outros têm uma dor qualquer, mas ninguém quer ir embora. Todos querem ficar sem a dor, mas ir embora é que não querem. Então, se ninguém quer ir embora, vamos servir a Deus o melhor que a gente sabe que pode. Amém? Porque esse é o nosso trabalho. Se não queremos ir embora, é porque precisamos fazer alguma coisa. É porque Deus nos mantém cá para fazer alguma coisa. Eu já disse várias vezes que se nós queremos viver muitos anos com saúde e com vida, sirva a Deus. Porque Deus está interessado em que você tenha saúde, em que você tenha vida, porque o maior desejo de Deus é que você o sirva. Ora, Deus não quer uma pessoa cheia de mazelas, doente a servi-lo. Quer pessoas saudáveis, para que eles possam abrir a boca e ser uma realidade aquilo que eles falam para o público, para aqueles que o ouvem. Amém? Então, se nós queremos realmente ser saudáveis, viver muitos anos, temos que servir muito a Deus, o melhor que a gente sabe e consegue. Deus renovará sempre as nossas forças. Deus dará-nos sempre forças. Em todos os momentos da nossa vida, Deus nunca nos abandonará. Ele estará sempre conosco. Sempre conosco. Mesmo nos momentos em que os nossos olhos estão a deitar algumas lágrimas de sofrimento, Deus está lá. Deus está lá. Não foram poucas as vezes que já choraram para mim, à minha frente, com sofrimento. E eu tive a ousadia de dizer que Deus estava lá no controle, que Deus vai ajudar essa pessoa, que Deus vai mudar as coisas, que nada é para sempre. Nada é para sempre. Nada é para sempre. E as coisas vão mudar. É um momento de dor, é um momento de sofrimento, mas vai passar. Logo mais passará esse momento. E virá novamente o sol, e os nossos lábios, eles vão voltar a dar graças a Deus, e nós podemos ter um sorriso no nosso semblante. Quando nós servimos a Deus, Deus vai sempre ajudar-nos a ultrapassar qualquer situação. Por isso, deixo um conselho a todos os irmãos que estão aqui. Dentro daquilo que você é possível, das suas possibilidades. Porque pode haver irmãos que não consigam servir a Deus todos os dias, por qualquer motivo, não importa. Mas se nós o servimos do nosso coração, Deus vai dar-nos sempre recompensa. Amém, irmãos? Então vamos servi-lo o melhor que a gente sabe e pode. Vamos buscar Deus e vamos ser o sal da terra, temperando esta terra, temperando a sociedade onde nós estamos inseridos. Com a verdade, com a justiça, com a misericórdia. Porque o castigo nunca traz bênção. O castigo traz correção. Faz arrepiar caminho, mas não é uma bênção. Ninguém gosta de levar castada. Ninguém. Ninguém gosta de ser corrigido. Mesmo que a pessoa saiba que falhou, ninguém gosta. Quando os meus filhos eram mais pequenos, às vezes eles faziam uma outra coisa menos correta, e a minha esposa dizia assim, anda cá. Chamava-os. Anda cá que vais levar.
Agora vais levar uma palmada. Ora, está a ver uma criança vir ter com o pai para o pai lhe bater. Não fazia sentido. Anda cá que vais levar. E claro que a maior parte das vezes eles não vinham. Ninguém vai ao encontro da maldade, ninguém vai ao encontro da dor. Toda a gente quer fugir da dor. Anda cá que vais levar. É preferível às vezes as palavras do que usar métodos mais duros. E isso vem do caráter, isso vem da personalidade dos pais, isso vem da maneira como os pais educam os filhos. Não tem que ser sempre com a vara. Nós precisamos de entender a palavra de Deus. E hoje, Deus nos está a chamar para sermos o sal da terra, para vivermos neste mundo, para sermos misericordiosos, bondosos, piedosos. Está disponíveis para fazer a nossa parte, o melhor que a gente sabe. Servir a Deus sem medo, sem temor. Deus estará sempre do nosso lado, sem vergonha de nos assumirmos onde quer que nós estivermos. Quando nós nos assumimos, vamos ter sempre uma recompensa daqueles que gostam de nós, daqueles que estão do nosso lado, de Deus que é o nosso ajudador. Jesus disse certa ocasião: quem se envergonhar de mim, também eu me envergonharei de o apresentar diante do meu Pai no dia do julgamento, no dia da glória. Quem se envergonhar de Jesus Cristo, não tenha medo de Jesus, não tenha medo de falar de Jesus Cristo, não tenha medo daquilo que as pessoas falam. Se você se apresentar como cristão, sim, sou cristão, qual é o problema? Infelizmente tu nem cristão és. Infelizmente nem sabes o que é ser cristão. Quando você usa estes argumentos, a pessoa que está a criticar fica em baixo, fica sem forma de responder. Você tem que ter força. Nesses momentos você tem que se pôr de pé e dizer: eu sou cristão, qual é o problema? É uma honra ser cristão. Eu defendo aquilo que eu acredito. Infelizmente, tu mesmo devias mudar o teu estilo de vida, a tua maneira de pensar, a tua maneira de agir. Sozinho não és nada. Olha para a tua vida, olha para a tua família, olha para a tua casa. E se nós sabemos algum ponto mais fraco da vida daquela pessoa, nós vamos rebater isso. E é assim que nós conseguimos andar de cabeça erguida e sem ninguém amedrontar-nos, a meter-nos medo porque nós somos cristãos, porque vamos perder o emprego, que vai nos acontecer isto, que vai nos acontecer aquilo. Não acontece nada, só nos vai acontecer aquilo que é bom. Amém? Deus vai estar do nosso lado. Deus vai abençoar a nossa casa. Deus vai abençoar a nossa família. Vai abençoar os nossos filhos. Vai abençoar a nossa saúde. Vai abençoar o nosso pão, a nossa água, os bens que Deus nos deu, o carro, tudo aquilo que nós temos. Vai ser protegido por Deus. Eu já tenho um carro há quase 14 anos ou 12 anos, nunca tive um acidente. Porque Deus protege-me. Todos os dias eu pego no carro, ando quilómetros. Nunca tive acidentes, tanta gente tem acidentes todos os dias, a toda hora é só acidentes. As companhias de seguros estão cheias de pessoas com acidentes. Eu sou melhor. Não, é a bênção de Deus está em nós, que nos guarda, nos protege onde quer que nós andarmos. Não é o que diz a palavra de Deus? Então nós vamos virar-nos para Deus, vamos servir a Deus o melhor que a gente sabe, vamos perdoar uns aos outros, desculpar uns aos outros, porque ninguém é melhor que ninguém. Toda a gente tem defeitos, toda a gente tem coisas que não gostaria de ter. Aí nessa altura é que nós vamos mostrar que somos o sal. Perdoar, engolir, às vezes temos que engolir, temos que suportar certas fraquezas de um irmão ou outro que está pronto, que não vinha bem disposto. É normal nós a fazermos. Temos que fazer isso. É a nossa missão. É perdoar, é ajudar, é estar desse lado. E nós fizermos assim, então nós estamos a ser o sal da terra. Nós estamos a fazer aquilo que Jesus Cristo planeou que nós fizéssemos. Representá-lo com dignidade, onde quer que nós estivéssemos. E o dia quando Deus decidir vir buscar a sua igreja, nós vamos com Ele para todo e sempre. Amém? Tenham um dia abençoado, seja diferente, modifique a sua vida para melhor. E deixe o passado, as coisas do passado, renuncie a essas coisas e sirva a Deus. O melhor que você sabe e pode. No nome de Jesus Cristo.
Graças a Deus estamos vivos, amém? Vamos abrir a Bíblia em Marcos capítulo 4. Vamos ler a parábola da semente a partir do versículo 26. E dizia: O reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada à ceifa. Ora, é fácil nós idealizarmos o que está aqui descrito. Pensarmos num campo, vermos o campo ser tratado, ou alguém andar lá a pé, com a enxada, a cavar, a tirar as pedras, a tirar as ervas, ou se for maior ainda, com um trator. Depois fica ali aquilo tudo assim aos montes, a terra, toda castanhinha. Depois passa alguém e vai largando as sementes. Depois tapam-se as sementes, aquelas que são de tapar. Depois rega-se e depois ali durante uma série de dias só se vê a terra castanha mesmo. Depois passado um tempo começa ali a sair umas pontinhas da terra, umas coisinhas verdes. Depois aquilo vai crescendo e o homem continua a regar o terreno e a cuidar dele. E passado o tempo certo para aquela semente germinar, aquilo vai dar um fruto. E quando chega a altura de dar aquele fruto, ele passa outra vez e apanha e colhe aquele fruto. Amém? Então a Bíblia aqui está-nos a dizer que as coisas relacionadas com o reino de Deus funcionam dessa mesma forma. Que aquilo que nós fazemos que se assemelha ao lançar uma semente. E que depois, mesmo que nós, assim como nós não sabemos como é que aquela semente transforma depois num fruto, nós também não sabemos como é que no reino de Deus essa semente se vai transformar num fruto. Mas a Bíblia diz que depois nós vamos poder colher e usufruir desse fruto. Amém? Então, neste dia, ao trazermos as nossas ofertas ou ao trazermos os nossos dízimos, podemos fazê-los como se estivéssemos a pegar numa semente e a trazê-la àquela terra que foi tratada, que está pronta para receber a semente. E ao deixarmos a nossa oferta na casa de Deus, estamos a deixar essa semente na terra. E na altura certa da nossa semente, ela vai produzir um fruto e nós vamos beneficiar desse fruto. Amém? Vamos então preparar as ofertas. Senhor nosso Deus, nós ouvimos a Tua palavra, Senhor, onde Tu nos ensinas que o Teu reino é a semelhança do homem que lança a semente sobre a terra. E que não sabendo ele como, passado o tempo certo, aquela semente dá um fruto e o homem colhe esse fruto. Senhor, também nós trouxemos a nossa semente, a nossa oferta, diante de Ti, Senhor. E também, Senhor, não sabendo como é que é possível que esta nossa oferta possa produzir um fruto na nossa vida, nós queremos, Senhor, que esse fruto irá ser produzido e nós vamos usufruir desse fruto em nome de Jesus Cristo. Por isso, Senhor, graças te damos pela multiplicação que estás a dar à nossa sementeira. Obrigado, Senhor, por seres fiel à Tua palavra e por a fazeres cumprir na nossa vida. Te agradeço também, Senhor, igualmente, pelo Teu povo pertencente a esta congregação, mas que não se encontra reunido fisicamente aqui neste lugar. Senhor, onde quer que eles se encontrem, ao praticarem a Tua palavra, Senhor, que a Tua palavra, que o concretizar da Tua palavra, que o concretizar das Tuas promessas, que o concretizar das Tuas bênçãos, seja também uma realidade nas suas vidas, em nome de Jesus Cristo. E, Senhor, oro ainda também para que abençoes estas ofertas na Tua casa, para que elas sirvam de mantimento e de suprimento à Tua casa, em nome de Jesus Cristo. Amém.